E é essa palavra que tem nos ensinado, e aonde nós temos ido, aonde nós estamos, nós temos dado fruto. E esses frutos têm agradado o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, eis aqui a tua amada igreja. Papai querido, nós já exaltamos louvores ao teu santo nome. Papai querido, nesta noite, eis aqui a minha vida e a vida de cada um dos irmãos, a vida de cada um que está nos ouvindo nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece as aflições de cada coração aqui nesta noite. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada venha com a força do Senhor, com a paz do Senhor, com a cura do Senhor nesta noite. Papai querido, e apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença venha estar transbordante sobre a vida dele. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada venha do coração do Senhor para os nossos corações nesta noite. E usa o teu vaso da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer, ó Pai, para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo com fé, porque se não tivéssemos fé no coração, nós estaríamos aqui nos alimentando da palavra, buscando mais entendimento. Abram vossas Bíblias em Números 14, Números capítulo 14, Números. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Números 14. Amém? 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nela dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: ó Senhor, é longânimo e grande beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração.
Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram esses 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que os seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Um povo no deserto, que havia sido liberto do cativeiro do Egito. Um povo que viu maravilhas acontecer junto com Deus. Um povo que teve a maior alegria de poder ter recebido a presença do Senhor na vida de cada um deles. Uma honra, a qual nós também temos, porque esse mesmo Espírito de Deus, ele está aqui hoje, agora, no meio de nós. Um povo que andou com Deus, e nesse momento aqui, já há 2 anos eles estavam caminhando no deserto. Deus já tinha dado para esse povo os estatutos, as leis. Deus já tinha falado para esse povo o que podia e o que não podia fazer para andar com ele. Tinha dado regras para eles. Tinha alimentado esse povo no deserto. Libertou esse povo com as mãos fortes, sem que o povo precisasse de lutar contra o faraó, pois o próprio Deus é quem luta por nós. A partir desse momento, Deus coloca esse povo na terra que ele tinha prometido para Abraão. Quando um dia olhou para o céu e o Senhor falou para ele que a descendência dele seria maior do que as estrelas no céu. E nós fazemos parte dessa descendência, pois nós também somos filhos na fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, aquele povo entra, o Senhor escolhe um cabeça de cada uma das 12 tribos e coloca todos eles para entrar na terra prometida que Deus tinha dado. Durante 40 dias eles ficaram lá e tiveram que 2 pessoas trazer um cacho de uva de tanto que a terra era farturenta. Só que existia pessoas lá dentro a qual aquele povo tinha que lutar. Na vida nossa também não é diferente. Deus vai dar a bênção, mas nós temos que lutar por ela. Essa luta se vê no dia a dia através das orações. Ela se vê no dia a dia através dos finais de semana, nós nos reunindo aqui sobre essa palavra para aprender um pouco mais, para receber coragem, para receber os dons que o Espírito Santo tem para cada um de nós. E esses dons nós só vamos receber a partir do momento que nós lutarmos para querer recebê-lo. Nós temos que ter essa força de vontade que teve Caleb e Josué. Por que 12 tribos? E por que a maioria daquele povo, apenas Josué e Caleb, andando 2 anos com aquele povo, vindo os milagres do Senhor, apenas os 2 que olharam e viram Deus, não viram as dificuldades, mostrando para nós que somos diferentes uns dos outros, e ao mesmo tempo que é a nossa força, a nossa determinação, é que nos vai manter nesse caminho, é a nossa força de vontade e determinação, é que faz com que Deus se alegre conosco, fala, ó meu servo, ó minha serva, continuam buscando, e eu vou mudar a vida de cada um de vocês aqui. Porque a maioria daquele povo pereceu no deserto. A palavra de Deus fala que aqueles que eram de 20 anos para cima, que não quiseram entrar e ainda quiseram lutar contra Josué e Caleb, queriam apedrejá-los porque estavam acreditando em Deus, porque falou, o povo é grande, mas nosso Deus é maior e não existe nada maior do que Deus. E quando eles levantam para apedrejar, a glória de Deus desce sobre eles, mostrando que Deus protege cada um de nós. Deus protege aquele povo que tem fé no coração e continua avançando, onde a maioria das pessoas não consegue nem andar. O crente avança. E o que é mais bonito nessa história, o que é mais bonito na história de Deus, porque todas as coisas contadas do Senhor são bonitas, são lindas, são maravilhosas, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa essência, faz parte da nossa história também.
Foi que quando o Senhor falou para Moisés que aquele povo ia morrer todo mundo, e ele ia começar uma nova nação através de Moisés. Olha a intimidade que Moisés teve com o Senhor. Moisés clama a Deus por ele, por todo aquele povo, falando: esse povo é rebelde, Senhor, mas o Senhor é longânimo. O Senhor é longânimo, o Senhor protege até a terceira geração das pessoas que têm fé no coração. Moisés nada mais, nada menos estava falando para Deus sobre os mandamentos, Deuteronômio 5, porque ele tinha o conhecimento da palavra também, porque ele estava preocupado com aquele povo. Deus colocou Moisés na vida daquela nação, porque Moisés preocupava de verdade com aquele povo. E Josué e Caleb estavam com aquela fé no coração, porque viram Moisés, Arão, operando, andando no deserto com alegria, porque quando andamos com Deus, nós temos a alegria verdadeira no nosso coração. E Deus está sempre agindo da maneira fiel dele. E em 1 Reis, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis 18, vamos navegar um pouco na palavra do Senhor. 1 Reis 18, 31. 18, 31. 1 Reis 18. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das suas medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Elias, um dos maiores profetas de Deus. Elias disse para Jezebel que não ia chover na terra do Senhor. E naquele momento ficou mais de 3 anos sem chuva. Acabe o perseguiu, o rei, mas ele continuava fiel a Deus, porque a força do crente não vem de nós, porque quando nós confiamos na nossa própria força, na nossa vontade, Deus não opera. Por isso aquela diferença de toda aquela nação que chegou e viu aquele povo na terra prometida. O povo era grande, o povo, as cidades eram fortificadas. Eles olharam todas aquelas dificuldades e olharam para eles mesmos e viram que eles eram pequenos e eles não tinham como guerrear com aquele povo, porque não era um povo guerreiro, era um povo escravo, um povo que tinha 400 anos servido a Faraó no Egito. Olharam para as suas próprias forças. E quando nós olhamos para as nossas próprias forças, nós deixamos de olhar para Deus. A partir daquele momento, apenas 2 pessoas que estavam sendo transformadas, porque tinham uma maneira diferente de olhar as coisas que estavam acontecendo ao redor. A mesma coisa acontece conosco. Nós temos que prestar atenção nos sinais que Deus tem mostrado para cada um de nós, e Ele continuará mostrando. Temos que observar, nos tornando espirituais, morrer para o mundo e nascer para Cristo. A partir daquele momento que eles começam a olhar para Deus, mesmo toda aquela nação tentando apedrejá-los, porque eles queriam era voltar para o Egito, porque ficaram com medo, e Deus permitiu que eles entrassem naquela terra, para mostrar que não é as leis, não é o conhecimento que faz com que nós cresçamos na palavra,
fazemos a vontade de Deus, é nossa fé em continuar caminhando. Caleb estava aprendendo com Moisés e com Arão, assim como Josué. Aqui Elias, um homem pequeno, um homem que foi colocado diante de 450 profetas de Baal, não teve medo nesse momento, porque ele sabia que Deus estava com ele, porque ele já tinha passado por dificuldades com Deus. Porque nós só vamos crescer a partir do momento que nós passamos por determinadas dificuldades que Deus mesmo coloca nas nossas vidas. Quando ele falou para Acabe e para Jezebel que não ia chover durante muito tempo, naquele momento eles não acreditaram, falaram: quem é esse profetinha que está aqui? Mas com o tempo, quando a chuva começa a não aparecer, eles começam a perceber que aquela palavra tinha vindo de Deus. E quando a palavra é de Deus, quando o servo é de Deus, acontece. Coisas vão acontecer aqui no meio de nós, e coisas maravilhosas, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Mas nós temos que continuar firmes e firmados nessa palavra, assim como esses grandes homens fizeram. A partir daquele momento, Elias é alimentado por corvo, depois vai para a casa de uma viúva que não tinha nada para comer naquele momento. Ele já passando por dificuldade, chega naquele lugar, ela falou: o que nós temos aqui é um pouquinho de farinha e azeite, e eu, mas meu filho, vamos comer e vamos morrer. Ele falou: peraí, não é assim não, faz para mim primeiro, e não vai cessar de jorrar azeite na sua botija. Quando nós cremos em Deus de verdade no nosso coração, Deus nunca deixa a gente desamparado. Às vezes nós vamos passar por alguns momentos de dificuldade, provando a nossa fé. Porque se tudo estiver bom, como você vai saber que você está sendo fiel a Deus? Se tudo estiver tranquilo, como se não tiver dificuldade, como você vai saber se você é fiel a Deus ou não? Ele põe dificuldade e vê se você avança. Se avança, continua avançando, você é fiel a Deus. Deus se agrada e continuará te levantando, te fortalecendo, como Elias estava sendo levantado aqui nesse momento. Porque a força não era dele, a força é de Deus. A força do crente vem de Deus. Por isso que ele pega uma pessoa que é desacreditada na sociedade, desacreditada na sua própria família, e levanta e mostra: eu sou Deus na vida de vocês e na vida dessa pessoa. Não foi assim na vida de Davi, quando era pequenininho? Quando Samuel vai ungir, ninguém acreditou, seu pai não acreditou, seus irmãos não acreditaram, ninguém acreditou. Porque quem tem que acreditar somos nós. Somos nós que temos que acreditar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Somos nós que temos que persistir. Elias estava aprendendo essa lição e se torna um grande homem, tão grande, tão poderoso, que quando ele ensina Eliseu, Eliseu falou: eu quero porção dobrada daquilo que você tem. E ele recebeu. Vamos pedir também porção dobrada daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que a gente fique mais forte, mais firme, mais fiel, continuar sempre caminhando e crescendo na obra, porque a obra de Deus, ela sempre cresce com o tempo, no tempo de Deus. Existem pessoas que vão ficar para trás, igual a maioria daquelas pessoas, mas existiam os jovens que precisavam de um espelho lá na frente. O espelho era Josué, era Caleb, o espelho era Arão, o espelho era Moisés. Na verdade, Moisés era o espelho de todas aquelas pessoas, refletindo o brilho de Deus através dele. Somos esses espelhos também, refletindo o brilho do Senhor Jesus através de cada um de nós. Em 1 Samuel 17, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 1 Samuel. (17:32). E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e ali livrava da sua boca. E levantando-se ele entre mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim
feria o teu servo leão como urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. A coisa mais incrível que, se nós notarmos aqui, que Davi enfrenta a primeira dificuldade grandiosa na vida dele, depois que ele foi ungido. E nenhum dos seus irmãos acreditaram, e nenhum do seu pai não acreditou, nenhum da sua família. Mas Davi acreditou e continuou acreditando. E sabendo que quando Deus falou, esse aqui vai ser o rei de Israel, ele sabia que não era da noite para o dia, que existia uma caminhada para crescimento. Existe uma caminhada a qual nós estamos nela aqui, navegando num barco, construindo a arca, caminhando no deserto, tudo faz parte do crescimento da palavra de Deus. E você vê que a primeira dificuldade que veio a Davi, primeiro Saul fala que ele era pequeno, moço, que ele não tinha a mínima possibilidade de enfrentar aquele gigante, colocando medo, desacreditando ele daquela obra que Deus tinha na vida dele. Todo aquele exército estava parado com medo do gigante Golias. Então, quando ele vê, já é mais um motivo para que ele não enfrente, mas ele passou por todo aquele exército com medo, chegou em Saul o amedronta mais ainda, mas ele estava com Deus no coração e colocou a força de Deus na vida dele. Porque ele ia enfrentar aquele gigante não com as suas mãos, mas com as mãos de Deus. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a palavra de Deus fala, as demais coisas vos serão acrescentadas. Acredite, é verdade, porque essa palavra é verdadeira. E aí Davi acreditou de verdade que o milagre poderia acontecer na vida dele. Em momento nenhum ele acreditou que ele poderia ser vencido por Golias. Mas ele acreditou que Deus, estando do lado dele, não existiria barreiras que você não possa atravessar. A mesma coisa aconteceu na vida de Caleb e de Josué. Talvez jovem naquele momento do crescimento espiritual, não como Arão, como Moisés, que teve de frente à sarça ardente, ouviu a voz de Deus, Deus deu coragem para ele, Deus deu a fé no coração, não deixou dúvidas na vida dele. E aqueles meninos estavam pegando aquilo de Moisés e enfrentavam, falando, nós podemos entrar e enfrentar aqueles gigantes que estão lá, porque nós temos Deus, e Deus, se nós agradarmos a Deus de verdade, Deus vai conosco. A mesma coisa acontece aqui nesse lugar, e Deus se agrada, porque nós estamos aqui reunidos para aprender do Evangelho, da palavra do Senhor, e Ele caminha com cada um de nós, fazendo milagres, e já fez milagre, e continuará fazendo, e fará muito mais nas nossas vidas. Milagres a qual Ele fez de frente, junto, dentro do coração de Davi. E quando Davi vence aquele obstáculo, todo aquele povo que estava com medo, todo aquele exército que estava com medo, viu algo diferente naquele menino. Viu a promessa de Deus se cumprir na vida daquele menino. Viu que não adiantava perseguir, porque Deus estava junto dele, que ia livrar ele de todos os obstáculos, e foi o que Deus fez, até ele se tornar rei. E não foi da noite para o dia, teve toda uma caminhada. E Caleb e Josué estavam acreditando, de verdade, que também Deus ia operar na vida deles. Em Salmo 91, a palavra de Deus fala assim, ó, Salmo 91, a palavra de Deus fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e de toda a peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, e na sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele povo não tinha medo de entrar e enfrentar Josué e Caleb, porque eles acreditavam nessa palavra, acreditavam em Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Olha a passagem desses grandes homens que andaram com Deus. Olha Moisés atravessando todo aquele deserto, numa dificuldade onde qualquer um de nós sem Deus morreria nos primeiros 45 dias. Eles ficaram 40 anos. Olha Noé construindo aquela arca para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos por causa da fé que ele teve. A mesma fé nós podemos ter, fazemos parte desse povo. Porque ele também acreditou no dilúvio, por isso construiu. E nunca tinha chovido. E as pessoas falavam para ele: para de construir a arca. Muitas pessoas vão falar: para de procurar o caminho do Senhor, que não vai levar a nada. Mas Deus fala no seu e no meu coração: continua comigo, que eu estou com vocês, e algo grande vai acontecer aqui nesse lugar. Continua comigo, porque eu estou protegendo a família de cada um de vocês aqui nesse lugar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos, porque temos essa mesma fé no nosso coração. Davi passa aquela barreira. Josué e Caleb também avançam, por causa de Moisés, que falou com Deus, pediu para o Senhor, interviu sobre todo aquele povo, para que o Senhor tivesse dado mais uma oportunidade a eles. E o Senhor deu. E através daquela caminhada no deserto, aquele povo foi crescendo cada vez mais. Em Daniel, nós já estamos terminando. Daniel 3, a palavra de Deus fala assim, Daniel 3, 21. Porque o que importa é você chegar, é nós chegarmos até o final da caminhada. E confiar em Deus, não nas nossas forças. Confiar na sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é maior do que todos os homens juntos. A palavra de Deus fala que a loucura de Deus é maior do que o homem mais sábio na terra. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções, e seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens, que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo ardente. 3 pequeninos, um rei da Babilônia, na Babilônia, cativos, não tinha a mínima possibilidade de sair dessa dificuldade. Mas eles acreditaram em Deus até o final. Acreditar em Deus é quando você olha, que você às vezes percebe que não tem mais como avançar. Você olha para Deus e saiba que para Deus nada é impossível. Esses meninos foram tirados da sua terra, cativos, porque o próprio povo não estava obedecendo a palavra do Senhor. Quando em 1 Samuel, o povo fala para Samuel que não queria um rei, não queria Deus como rei, queria um rei como todas as nações, o Senhor permitiu, para eles observarem aquela caminhada e ver que sem Deus o ser humano não consegue avançar, não consegue adorar, não consegue viver em paz. Ele vai estar sempre brigando em guerras, brigando, se estiver sozinho, briga com ele mesmo. E nós precisamos de Deus porque Ele é o nosso Salvador. Nesse momento, Nabucodonosor falou para Sadraque, Mesaque e Abednego que se eles não adorassem a estátua que ele tinha feito, eles iam ser queimados. Mas mesmo assim eles continuaram acreditando em Deus, e falou que Deus os livraria. Mas se não livrasse, Ele era Deus da mesma maneira. Porque a força não vem desses meninos, mas vem de Deus. E se nós olharmos com atenção, nós vamos ver essa mesma fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque ter fé é quando você chega até o final. Você não tem fé de começar uma caminhada e parar ela. A fé continua nos empurrando, nos avançando, continuando, crescendo sobre as dificuldades que virão, porque haverá dificuldade, mas no mundo também enfrentávamos dificuldades. Glória a Deus que agora nós enfrentamos, mas Deus vai na frente com cada um de nós. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados naquele forno, um milagre aconteceu na vida deles.
E o milagre só aconteceu porque eles foram fiéis a Deus até no final da caminhada. E quando eles foram jogados naquele lugar, queimando um fogo ardente, Nabucodonosor mandou que aumentasse o fogo mais 3 vezes. Quando ele olha lá dentro, existia 4 pessoas. Porque através da fé daqueles 3, Deus entrou junto. E é assim que Deus faz aqui no meio de nós. Através da nossa fé e da nossa caminhada, Deus anda conosco, e o nome dele é glorificado, igual foi glorificado na própria Babilônia, onde o povo era cativo, que ele ainda fala: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. O poder de Deus foi manifestado naquele lugar porque eles foram fiéis e não confiaram na sua própria força, mas na força que Deus tem para cada um de nós. E em Números 14, 29, a palavra de Deus fala assim, Números 14, 29, Números. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo a tua vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão para que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, metereis nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto. E vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representa um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Através da atitude, da fé, da força de vontade e da coragem. Porque sim, haverá momentos na nossa vida que poderemos ter medo. Pedro teve medo quando viu Jesus Cristo sendo castigado, e por causa de uma simples pergunta falando que ele estava junto, ele disse: não, nunca vi Jesus. Negando o próprio Senhor Jesus, a qual andou 3 anos e meio. Toda essa nação teve medo quando entrou lá dentro, porque também não estavam preparados para receber aquilo que Deus tinha na vida deles. Mas no meio de toda aquela nação, 2 pessoas se sobressaíram. E através dessas 2 pessoas, e de Moisés, tiveram uma oportunidade de receber a terra prometida. Porque nós estamos aqui para ter a salvação. Porque o intuito da palavra é salvar cada um de nós, dentro do nosso coração, sendo transformado, igual está em João 3, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Mas lembra também que Deus tem o melhor para cada um de nós aqui nessa terra. E se nós formos fiéis, além da salvação que nós vamos ter, nós vamos poder comer da terra o mel, comer da terra os cachos de uva e tudo aquilo que Deus tem para nós. Basta que nós façamos igual Josué e Calebe, que no meio de uma multidão que estava andando com Deus, foram os únicos que tiveram coragem de falar: o povo é grande, mas nosso Deus é maior, porque confiaram na força do Senhor e não na nossa própria força. Por isso nós estamos aqui reunidos sob essa palavra, confiando sempre que Deus sempre vai nos guiar e vai nos proteger e vai também nos alimentar, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Amém, glória a Deus. Que nós não venhamos olhar as dificuldades como fez Samuel e Caleb, mas que nós venhamos olhar para o nosso Deus, amém?
Quem precisa de oração? Então vamos estar orando pela vida do Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Alice e Aline, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci e família, Jaqueline, Kaique, Sinésio, Élica, Vera, Andréia Silva, Paulo. Venhamos orar também pelo Caio, pela Scarlett, amém, pela vida das irmãs que nos visitaram aqui a semana passada, a Simone, a Patrícia, a Natália e os irmãos que não puderam vir. Levanta a tua mão para o alto. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós levantamos as nossas mãos para o alto de onde vem o nosso socorro e apresentamos cada nome que foi citado diante da tua presença nesta noite. Papai querido, que o teu Espírito Santo, Pai, venha de encontro a cada vida, trazendo a libertação, a cura, a restauração e a transformação do Senhor sobre a vida deles. Papai querido, que o Senhor venha continuar guardando a entrada, a saída de cada um deles, livrando, ó Pai, do homem sanguinário e fraudulento. Papai querido, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um deles nesta noite, porque o Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar, e o Senhor conhece, ó Pai, o que cada um tem passado. E nesta noite nós apresentamos também diante da tua presença essa semana que se inicia. Papai querido, apresentamos os nossos locais de trabalho, apresentamos a nossa família, a nossa parentela, que o Senhor venha, ó Papai querido, à frente de cada um deles nesta noite, e à frente de cada um de nós, quebrando todas as barreiras, todo impedimento, tirando tudo que não provém do Senhor. Lança por terra, ó Pai, toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a nossa parentela, que venha a ser destronado, em nome do Senhor Jesus. Mas que a muralha da tua presença venha cercar a minha vida e a vida da tua igreja e da nossa família nesta noite. Papai querido, nós apresentamos os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, cada um que nos ouviu, que o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, com as bênçãos sem medidas do Senhor, e que a cada dia, ó Pai, o Senhor venha regar essa semente que foi lançada no coração de cada um deles. É o que nós te pedimos, e apresentamos os irmãos, ó Pai, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.